O Seu Inferno, capítulo 5, segunda parte, a parte que retrata as condições dos suicidas no plano espiritual, duplo suicídio, por amor e por dever. É de um jornal de 3 de junho de 1862 a seguinte narrativa. A jovem Palmire, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso era também muito requestada à sua mão. Jovem, bonita, inteligente, educada, muitos, logicamente, queriam casar com ela. Naquele tempo, as pessoas sempre procuravam casar com as meninas bem prendadas. O Sr. B, que lhe retribuía essa preferência com as mais vivas das paixões, não obstante essa afeição, por deferência aos pais, Palmire consentiu em desposar o Sr. D, cuja posição social se afigurava mais vantajosa àqueles do que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos, e posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. Então, eram amigos, gostaram da mesma jovem, D ganha a disputa porque os pais preferiram porque era uma pessoa mais rica, e B, mais apaixonado, mas também não deixaram de ser amigos. O amor recíproco de B e Palmire, que passou a ser a senhora D, de modo algum se atenuara, e como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava-se ele de intensidade a razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou o partido de se casar e desposou de fato uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível por amá-la. É uma coisa meio estranha, as pessoas ficam gostando de alguém, aí casa com outro, para tentar esquecer esse alguém e continuam com a mente presa naquele sentimento. E logicamente que isso aqui não vai acabar, não vai terminar bem, vai acabar com algum tipo de tragédia, que a gente vai ver aqui como que fica. Mas já dá para perceber, porque há um casamento por interesse financeiro, há um casamento por interesse de esquecimento, e nos dois casamentos tem as pessoas que se amam. E às vezes eu me pergunto, será que esses casais não casaram com as esposas trocadas, ou com os maridos trocados? Se B casasse com essa Palmire e D casasse com essa outra pessoa, não seriam mais felizes? Mas as pessoas sempre criam esse problema esquisito, e que Hahnemann chamou de pissora, aquela paixão recolhida, aquele sentimento que nós temos escondido conosco, às vezes nem gostamos de falar sobre ele. E isso traz e sempre trouxe para a humanidade grandes transtornos, grandes problemas. Cedo, contudo, percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura. Decorreram 4 anos sem que B ou a senhora D faltassem aos seus deveres. 4 anos depois, iam caminhando com a sua vida, sempre com responsabilidade, seguindo o seu procedimento natural, sem nenhum problema. O que padeceram só eles sabem, pois D, que estimava deveras seu amigo, atraiu-o sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quanto tentava retirar-se. É outra situação perigosa a questão de amigos na casa do outro. Eu vi, às vezes, uma reportagem sobre a Suécia que lá não se convida um amigo para ir na casa. Se você convidar alguém para ir na sua casa, você vai ser mal visto, a pessoa vai te olhar de lado. Porque o comum lá é você encontrar em local público e na sua casa você não recebe visita. Todos certamente têm seu motivo, a gente não pode criticar. O hábito das pessoas de amigo para cá, amigo para lá, entrando na mesma casa, tem sempre dado alguns probleminhas. Então nós temos que ter cuidado. Se a gente não tem força moral suficiente para controlar nossas tendências ou nossos impulsos, que saibamos nos privar de determinadas situações de risco para nós mesmos, porque muitas das vezes o que está correndo risco é o espírito. Aproximados um dia por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os dois amantes deram-se ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes deparava. Assentaram que se suicidariam juntamente. No dia seguinte,
em que o Sr. D estaria ausente de casa mais prolongadamente. Olha a que ponto chega o desequilíbrio das pessoas. Olha o ponto que chega essas situações da pessoa não dominar-se a si mesma, não dominar seus impulsos. Logicamente que nós temos que ter muito cuidado com aqueles impulsos que nascem no fundo da alma, porque vai ser difícil ser tratado. Mas eles podem ser equilibrados, controlados, educados. Feitos os últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução, para não prevaricarem. Esta carta terminava pedindo que lhes perdoassem e, mais, para serem enterrados na mesma sepultura. Certos sentimentos que nós carregamos conosco, certas situações, beira a irracionalidade. Primeiro, os pais fazerem a cabeça de um filho para casar para esse filho ou filha, casar com quem tenha mais dinheiro, mais condição social, e não com quem eles realmente preferem estar, que seja bem, que eles vão se sentir bem e seja uma pessoa de bem. Então, essa é a primeira situação. Às vezes a pessoa prefere estar com A e a família quer que esteja com B, mas A não é uma pessoa de bem, não é de bens não, de bem. Isso nós temos que prestar atenção. Isso nós temos que nos educar, nós temos que nos conter. Então, de regresso à casa, o Sr. D encontrou-os asfixiados. Respeitou-lhes os últimos desejos e, assim, não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Sendo esta ocorrência submetida à Sociedade de Paris, como assunto de estudo, um espírito respondeu. E aí, saiu no jornal, toda a sociedade toma conhecimento dos fatos. E o interessante, o Sr. D foi de uma grandeza espiritual muito grande. É uma atitude extremamente bela que ele tomou. E certamente isso vai contar para ele no mundo espiritual, em futuras reencarnações. E muito provavelmente os dois foram recebidos por ele como filhos. Não tem aqui o relato, mas a gente deduz a situação. Os dois amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pelas perspectivas da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. E aí começa a questão de educação. A partir desse momento, eles não podem se comunicar, que estão extremamente perturbados, e o cuidado que a espiritualidade tem de não dar muitas asas para a imaginação das pessoas aqui na Terra. Então tem um rigor, eles vão se buscar, vão procurar sempre estar perto, mas não vão saber onde eles vão estar. Eu já tinha sugerido que eles fossem filhos desse Sr. D, provavelmente assim, em uma reencarnação mais distante, em outra época. Mas ali, naquele momento, eles teriam que ficar distantes, se pressentindo, mas não se aproximando. Completa a expiação, ficaram reunidos para sempre. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Eles, pois, virão sem se avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Então, precisava de 8 dias para eles se comunicarem, mas eles não iam poder se ver, não iam poder se encontrar, e eles teriam que tomar determinadas posições, determinada postura, de se auto-ajudarem, de se auto-educarem, de se auto-trabalharem para o bem deles mesmos. Evocação da suicida. Vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, que noite! E que véu espesso me circunda a fronte. Então ela não vê nada, ela só sabe que tem espíritos com ela, ela sabe que ela está no local de sofrimento, mas que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha,
conjunto inaudito, fogo e gelo, pareciam consumir-me. E eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Então, o espírito que suicida, ele passa por situações das mais extremas, das mais esquisitas, mais estranhas possíveis. Como a gente vê aqui, e já vimos em outros suicidas, cada um passando pela sua expiação, necessário é o seu processo evolutivo, necessário é o seu processo de autoeducação do espírito. E aí nós temos que seguir por caminhos mais comedidos. Entender que o suicídio o motivo do suicídio vai te perseguir, vai te acompanhar por muito tempo, vai ser motivo de tentações em próximas reencarnações, então nós temos que começar a fazermos certas reflexões para seguirmos da melhor forma possível, por caminhos mais equilibrados, por caminhos mais compatíveis e coerentes. Experimentais qualquer dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui. O que quereis dizer aqui e aqui? Aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. É provável que, visível, o espírito levasse a mão na cabeça e ao coração. Então, é uma observação que o Kardec faz, ela fala aqui e aqui, porque ela estava provavelmente colocando a mão na cabeça e no coração para mostrar onde estava o problema. Como eles não estavam vendo, perguntaram e a pessoa responde. O espírito responde, né? Acreditais que na perenidade dessa situação? Oh, sempre, sempre. Ouço as vozes, risos infernais, vozes horrendas que bradam. Sempre assim. Então, os suicidas, além de tudo, sofrimento que eles passam das sensações, ainda tem essas vozes que tentam fazê-lo acreditar numa grande eternidade. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Que dizeis? Não ouço. E aí ela se fecha para ouvir a palavra-chave para aliviar o sofrimento dela. Arrependimento e perdão. Repetimos que os vossos sofrimentos terão termo, que o podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-vos possível auxiliar-vos com a prece. Não ouvi além de sons confusos, mais que uma palavra, essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciaste? Ou seja, o espírito ouve também de acordo com a circunstância daquele pensamento. E nem consegue ouvir tudo porque ela está confusa. Tem um bloqueio. É como se fosse um computador. Você programa o computador para abrir com a senha. E se você colocar uma senha diferente, ele não vai abrir. E às vezes a gente vai lá na segurança e coloca que determinadas palavras, determinadas figuras não devem vir no computador. Então, se você for buscar aquela palavra ou aquela figura, aquilo não vai vir no computador. Da mesma forma, a mente do espírito, ele age com uma programação parecida. Ele se fecha para aquilo que vai ajudá-lo ao amor, ao perdão, ao seu processo de regeneração. Falaste em graça, mas sem dúvida o fizeste à alma, porque por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Então, além dela não ouvir aquela palavra que tinha falado, e ela percebe uma criança passando por perto dela, chorando, espera. Uma senhora presente à reunião declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que, sem dúvida, a comoveu, e que, de fato, mentalmente, havia implorado em seu favor a graça de Deus. As pessoas não falaram com ela, mas quando a outra pensava assim, que Deus enviasse-lhe suas graças para ela, então ela ouviu aquele sentimento daquela prece sobre a graça. Interessante. A voz, ela não ouviu, mas o pensamento falando da graça, ela ouviu. Disseste estar em trevas e nada ouvir. É-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual, de vez em quando, se desenha
um semblante que chora. Ficar num processo de escuridão já é complicado. Ainda mais aparecer num semblante chorando de vez em quando deve ser muito desagradável, deve ser muito triste para o espírito. Mais uma vez, que ele aqui está sem o avistardes, nem sequer vos apercebais da presença do vosso amante? Ah, não me faleis dele, devo esquecê-lo, presentemente para que do crepe se extinga a imagem retratada. Então, se ela pensa no senhor B, que também suicidou junto com ela, aparecia naquele crepe negro uma imagem chorando. Que imagem é essa? A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. Além do mais, ainda tem esse fator obsessivo. Provavelmente essa pessoa que chora e ela fez ela passar por um sofrimento por muito tempo, seria um espírito obsessor? Vamos ver. Nota: na leitura dessa narrativa, logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Então, realmente é respeitável. Eles não queriam ter uma relação de amantes um com o outro, eles queriam respeitar o casamento de um e de outro, mas não se suportavam ver aquele sentimento crescendo cada vez mais, aquele desejo um pelo outro. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. Porque, como espírito conscientes, eles tinham que saber que eles deveriam ser amigos, deveriam viver como irmãos, companheiros, mas não deveriam ter esse desejo um pelo outro. E isso é uma coisa muito delicada, porque muitas das vezes a gente vê uma pessoa que tem certos traços que nos atraem, uma personalidade que nos atrai, a gente começa a querer aquela pessoa fisicamente, e não aquela pessoa sentimentalmente como um amigo, como uma pessoa da nossa relação. Isso é um sentimento que paira no coração de grande número de pessoas na humanidade, não vou dizer maioria, também não posso dizer minoria, mas um grande número. Vê, cobiça e quer possuir, nem que seja por alguns momentos de prazer ali, não se importando com as consequências daquele ato ao longo da vida. Portanto, quando eles se resolvem suicidarem para não ter que marchar suas almas pela traição, logicamente é que eles têm um mérito muito grande por uma parte da força eles terem conseguido, mas a intenção de não faltar aos deveres era evidentemente honrosa e lhes será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo. Então tem a parte positiva de saberem valorizar a lealdade ao cônjuge, pelo menos fisicamente, mas a parte que eles deveriam resistir, eles falharam. A parte em que eles deveriam tomar atitude firme, compatível, coerente, eles falharam. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres. Pena que, ora, é agravada pela perspectiva de sua eterna duração. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhes seja defeso ouvirem palavras de esperança que, porventura, lhes dirijam. Então, dentro da punição, qualquer palavra de esperança, qualquer palavra de amor, de coragem, eles não conseguem ouvir, não conseguem pressentir sofrimento por não poderem até mesmo fazer uma reflexão por uma coisa mais ampla. E a gente começa a entender as pessoas aqui na Terra, né, com tanta dificuldade que eles têm, com tantos padrões que nós carregamos conosco, e acaba que ficamos meio perdidos por não sabermos lidar com os nossos limites, com as nossas imperfeições,
com as nossas questões internas, principalmente com o sentimento e as emoções. Aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar, senão depois de várias encarnações diremos, tal duração não é absoluta, mas dependente da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além de que, eles podem ser auxiliados pela prece, e serão assim como todos os árbitros do seu destino. Muitos de nós, aí aqui o Kardec faz uma colocação e a espiritualidade também faz a questão da responsabilidade que a gente tem com as nossas atitudes frente à vida para que a gente tenha condições de nos fazer valer da nossa vontade firme e determinante das nossas conquistas morais. Então nós temos que saber valorizar nossas conquistas morais, saber conquistar nossos padrões de entendimento superior e caminharmos sempre buscando a integridade, buscando sempre estar bem, buscando sempre estarmos com os melhores sentimentos, com os melhores ideais de amor, com os melhores ideais de paz. Não será isso ainda, assim, preferível à eterna condenação sem esperança a que ficam irrevogavelmente submetidos segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno e para sempre? A ponto de lhes recusar, com certeza, por inúteis as últimas preces? Ou seja, mesmo sabendo que é uma pena longa, que é uma pena que vai durar por muito tempo, que eles vão passar depois por outras provas e expiações difíceis, complexas e dolorosas, é melhor do que achar que não precisa disso, e principalmente achar que as preces por quem já morreu é inútil e não precisa disso. Então nós temos que aprender a fazer nossas orações por quem já morreu e temos que aprender também a cultivar em nós os bons sentimentos para a gente ter uma boa força moral diante das adversidades que a vida nos coloque. Que fica aí essa reflexão, que fica aí para a gente esse momento de procurar entender a importância de respeitarmos a vida, de valorizarmos a vida e buscarmos ter as conquistas materiais e morais tão necessárias ao nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê toda a paz, mas também toda a força para vencermos a nós mesmos.